Bom, pastor César, as pressões próprias da vida pastoral, como eu disse, elas são muito fortes, muito fortes. Aliás, como em qualquer outra profissão. Só que a gente identifica o seguinte, nós temos a batalha no mundo espiritual. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito dessa batalha espiritual, porque ela é uma situação que as demais profissões não vivenciam. E nós, pastores, vivenciamos ela. Nós temos toda essa pressão em cima de nós e temos esse agravante do mundo espiritual. Exato. Eu diria que o ministério pastoral é a posição, socialmente falando, vou colocar dentro de uma categoria profissional, mais vulnerável que existe. O pastor na igreja, você que está acompanhando a gente, entenda, é a figura na igreja mais vulnerável. Olhando para o leigo, o pastor é aquele que detém todo o poder, que concentra toda a autoridade e que sem ele nada podeis fazer. Isso vai de cada denominação, de cada modelo de governo, mas falando grosso modo, olhando para a figura pastoral ali com 50, 100, 300 membros, as pessoas deduzem que, poxa, esse é o sujeito que lidera isso tudo. Porém, biblicamente, o pastor ele tem uma vulnerabilidade enquanto função que é bastante estranha. Em que sentido? O pastor tem lá 2 ou 3 que estão criando uma situação de estresse na igreja. Ele tem que ter toda a etiqueta e ética e discrição para tratar sem expor aquelas pessoas que estão, às vezes, dando muita dor de cabeça. Não é uma empresa que ele vá demitir. Ele não pode dar justa causa. Então, ele fica recebendo aquela carga de estresse e não tem autonomia no sentido da absoluta autoridade que se imagina que um pastor deva ter. Não tem, porque, biblicamente, o rebanho não é dele, é de Jesus. Não tem, porque a autoridade do pastor, ela parte das Escrituras. Então, o que nós fazemos quando temos uma situação de estresse e de pessoas que estão criando ambiente de conflito na igreja? Nós usamos a discrição, a ética, conversamos e é muito lento o processo, não vamos expor, e aqui eu estou falando de um ministério ideal, onde existe ética, onde existe discrição, onde há amor por parte desse pastor com o rebanho. Esse pastor teme a Deus, então ele não vai meter os pés pelas mãos. Agora, imagine isso ao longo de 20, 30, 40 anos. Você na sua casa lida com 3, 4 pessoas, o pastor lida com 100, 200. Todos aqueles olhares estão para com o pastor. Todos estão observando o pastor. Em todos os sentidos, o pastor é monitorado, pelo bem e pelo mal. E aí, tem situações na igreja que não chegam ao conhecimento da igreja que o pastor tratou, às vezes casamento, às vezes filhos, seja lá o que for. Então, essa carga é pesada, no sentido do ofício. E o pastor não tem autonomia para dizer, você fica, você sai. Não, ele vai suportando aquilo, só que gera tensões no coração, porque nós somos humanos. Esse é um ponto. O segundo ponto, as batalhas espirituais. Porque, veja, Paulo fala dos inimigos da cruz. Os inimigos da cruz são pessoas, às vezes, que Satanás usa, essa que é a verdade, e que criam situações e que aí você sabe que não é uma questão de temperamento, personalidade, mal entendido, mas é uma isca. E nessas horas, a batalha é no espírito. Não é dialogando, não é chamando para a sala pastoral, não é aconselhando. Sim. Às vezes é uma ação maligna que nós temos que lidar, e isso realmente gera também tensões, e não tem como.
Nós somos humanos. Que só vai sendo absorvida. Exatamente. E a gente nem colocou a família aqui no contexto. Sim. Filhos, né? Então existe toda uma... São camadas de pressões que, como o senhor bem disse, outras profissões não levam para casa. Nós vamos deitar e a igreja às Com vezes essa carga vem toda. junto. Exatamente.